Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês que estavam aí acompanhando a nossa aula direto da TV Ponta Negra. Agora a gente dá continuidade, né, a aula de matemática e também de biologia com os professores Márcio e Magno aqui do Colégio das Neves, trazendo um conteúdo riquíssimo para você que está aí se preparando para essa maratona de provas do Enem. Lembrando que você pode e deve, viu, compartilhar essa aula aí. Tem uns amigos que estão estudando, faz um grupo aí de amigos, manda para todo mundo, convida todo mundo a estudar juntinho com vocês, que eu tenho certeza que a prova vai ser sucesso, não é não, professores? Com certeza, Vanessa. A gente está aqui se preparando, né, para um momento final do ano com os nossos alunos, né? E certamente com esses ajustezinhos finais, né, todos vão fazer uma excelente prova. Com certeza. Com certeza, Vanessa. Estamos aqui focados, né, no Enem para fazer um bom trabalho para nossos jovens, para que eles possam alcançar o objetivo deles, a realização do sonho, que é entrar na universidade. E essa parceria da TV Ponta Negra com o Neves veio bastante a calhar, e também para que o aluno fique um pouco mais focado e também tranquilo, porque ele está preparado para enfrentar o que vem por aí. Se estudou, está preparadíssimo, agora é só aquela revisãozinha básica que a gente vai continuar acompanhando aqui, professores. Boa aula! Então. Ok, obrigado. Gente, então, olha só, sistema imunológico apareceu na prova, respira fundo, que vai dar super certo. Uma temática que normalmente é abordada, tá, com um contexto muito associado muitas vezes a soro, a vacina, que tem uma aplicabilidade para a gente, inclusive social, muito grande. A gente estava colocando para vocês, tá, que necessariamente pensar nessa atividade imunitária é pensar em várias células do sistema imunológico, né? Eu trago aqui para vocês algumas, como estávamos colocando anteriormente. Exemplo, linfócito do tipo TCD4. Lembra que ele representa um padrão para a gente de célula que é extremamente exigido em uma resposta imunitária que vem a causar para a gente uma memória imunológica, tá? Ele funciona mais ou menos como um general do sistema imunológico. Então, todas as vezes que eu tenho aqui uma atividade imunitária vindo a acontecer, que o ponto final vai ser uma resposta imunitária de grandíssima complexidade e que a gente tem inclusive capacidade de obter uma memória imunológica para aquilo, o linfócito TCD4 vai ser exigido. Isso é tão verdade que quando esses linfócitos para a gente começam a entrar em um processo de decréscimo, comumente o que a gente percebe? Uma imunossupressão. Uma das doenças que causa imunossupressão é a doença proposta por um vírus, o vírus da imunodeficiência humana. Estou falando aqui sobre o HIV. Então, o decréscimo dessa curva de linfócitos TCD4 nos torna imunossuprimidos, tá? Outros padrões celulares que nós temos, também associado ao linfócito, os tipos de linfócito, né, é o linfócito do tipo TCD8. O linfócito TCD8, ele é um linfócito que necessariamente ele recebe uma informação do linfócito TCD4 com um comando. Ah, eu tenho que atacar um tipo de célula cancerígena. Ah, eu tenho que atacar um tipo de célula infectada por um micro-organismo. Então a célula, né, um padrão celular que vai inclusive trazer para a gente uma resposta imunológica celular. Presta muita atenção no que eu vou trazer para vocês agora. Muitas vezes o linfócito TCD4 ele induz a atividade de um outro padrão de célula imunitária chamado de linfócito do tipo B. Os linfócitos B são conhecidos por sua capacidade de produção das nossas ditas imunoglobulinas, aqueles anticorpos que a gente citava para vocês anteriormente lá quando estávamos falando sobre genética. Então pensar em imunoglobulinas, pensar em padrões para a gente de anticorpos, eu estou falando sobre um tipo de célula, sobre um tipo de proteína, melhor falando, que é produzida através do linfócito B. Os linfócitos B, para que eles venham aqui a produzir esse padrão para a gente de imunoglobulina, eles antes se convertem em um tipo celular conhecido como plasmócito. Então funciona mais ou menos assim. O linfócito TCD4 recebe a informação de um micro-organismo no nosso corpo e diz, bom, como é que eu vou aqui tentar reduzir essa atividade desse micro-organismo? Vou seguir uma linha pedindo a produção de anticorpos. Então ele estimula os linfócitos B, que se convertem em uma célula produtora de anticorpos, chamada de plasmócito. Ao contrário do que o linfócito TCD8 faz, que é uma imunidade dita para a gente do tipo celular, os linfócitos B, eles são conhecidos por exercer uma atividade imunológica do tipo humoral. Então, atividade celular, linfócito TCD8. Atividade humoral com produção de anticorpos, tá? A gente tem aqui o linfócito B associando-se a um plasmócito, tá?
Bom, e as células conhecidas como sendo os nossos ditos macrófagos? Os macrófagos são células que comumente realizam atividade imunitária com qual padrão? Um padrão de uma fagocitose. Você, aluno Neves, lembra que a fagocitose está associada a um movimento celular, uma dinâmica do citoplasma da célula, que através de pseudópodes, esses pés, esses fragmentos de membrana plasmática, essas projeções membranosas, envolvem uma partícula endocitando essa partícula. A intenção é também destruir esses micro-organismos, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso próximo slide, por favor. Gente, a imunidade, ela pode ser para a gente classificada como sendo uma imunidade inata, em que a gente já apresenta essa capacidade de responder a agentes externos. Um exemplo simples de uma imunidade inata. A gente recebe, por exemplo, aqui ao respirar em um ambiente, né, com uma quantidade de mofo um pouco maior, ao respirar esses micro-organismos, comumente o que a gente faz? Espirra. Eu não ativei um sistema imunológico com uma resposta humoral, nem celular, de grandíssima complexidade para que isso seja feito. O que eu fiz? De maneira inata, de maneira para a gente em que eu não precisei, né, de uma programação do sistema imunológico para exercer essa minha atividade. A tosse funciona como imunidade inata. Secreções corporais, como por exemplo, o meu sistema digestório. O tempo inteiro a gente está aqui se alimentando e, claro, micro-organismos estão presentes em grande ou pequena concentração, né, no que a gente vem a ingerir, mas esses micro-organismos muitas vezes, através, por exemplo, do meu suco gástrico, eles são degradados, né, mediante essa ação desse meu sistema imunitário do tipo inato. Eu não tenho, mais uma vez, uma resposta gerando uma memória imunológica. Então, a imunidade inata é aquela que a gente já nasce com ela. Eu não preciso de grandes processos, né, celulares acontecendo para que ela seja para a gente desempenhada, tá? Já quando eu falo sobre uma imunidade do tipo adquirida, agora sim, aquele papo que a gente batia sobre linfócito TCD4, linfócito TCD8, linfócito do tipo B, ele se enquadra exatamente aqui. Olha o que eu trago para vocês, gente. A imunidade adquirida, ela pode ser para a gente do tipo passiva ou imunidade do tipo ativa. Quando eu falo sobre imunidade adquirida do tipo passiva, eu estou falando sobre aquela que eu não gero uma memória imunológica. Ou seja, se eu entrar em contato de novo com esse micro-organismo que está me causando alguma alteração metabólica, eu não tenho essa memória imunológica, tá? Então isso a gente tem como sendo imunidade, né, do tipo passiva. Agora, se porventura, né, eu tiver aqui uma imunidade do tipo ativa, eu ativo o sistema imunitário e necessariamente eu trago uma memória imunológica que quando em uma segunda vez, em um segundo contato com esse micro-organismo, eu venho apresentar aqui a capacidade de responder de maneira muito rápida. E essa resposta extremamente rápida traz para a gente um conforto que é exatamente não sofrer as consequências do que aquele micro-organismo estaria para a gente trazendo como malefícios. Olha só, a imunidade passiva, ela ainda pode ser classificada do tipo artificial ou do tipo natural. Pensa assim, se porventura uma pessoa, ela levou uma picada, por exemplo, aqui de uma cobra. Aqui no Brasil a gente apresenta alguns padrões, né, de cobras, como é o caso da jararaca, a surucucu, né, a cobra coral, né, que são animais, né, a própria cascavel, que são animais peçonhentos. Eles apresentam a capacidade de inocular, né, essa toxina no nosso corpo. Eu não tenho tempo de o meu corpo responder através de uma imunidade, né, de produzir os meus próprios anticorpos de maneira extremamente rápida. O que a gente faz então? Para evitar que eu venha aqui a ter uma consequência mediante essa picada, vamos fazer o seguinte, vamos introduzir nesse paciente diretamente anticorpos já prontos, que não precisa ele produzir os seus próprios anticorpos. Tem para a gente um porém, a memória imunológica não será realizada, mas eu termino salvando a vida desse paciente, por quê? Eu dou para ele anticorpos já prontos. Se eu estou doando um anticorpo já pronto, vocês entendem que essa imunidade classificada como sendo do tipo passiva, porque eu não vim aqui a apresentar uma ativação do sistema imunitário, em que eu faço uso de anticorpos exógenos, anticorpos muitas vezes produzidos, por exemplo, por um animal de grandíssimo porte,
cavalos são utilizados para a gente com esse contexto? Eu extraio, por exemplo, os anticorpos desse animal, que foi produzido para a gente sobre um estímulo através de uma toxina dessa cobra injetada nesse indivíduo. Eu trago uma concentração desses anticorpos e introduzo nesse paciente. O que eu obtive? Uma imunidade passiva do tipo artificial. E se agora eu estiver falando sobre uma imunidade do tipo passiva natural, onde é que a gente encontra isso? O colostro. O que é o colostro? O leite materno, no momento da amamentação, nós mamíferos que temos essa capacidade de fornecer leite para a nossa descendência, com esse cuidado parental, ele é riquíssimo em anticorpos já prontos. Perceba que eu estou falando que os anticorpos que são fornecidos para essa criança são anticorpos para a gente previamente prontos por um outro indivíduo, quase sempre a mãe dessa criança. E aí, quando ela tem acesso a esses anticorpos, não foi ela que produziu, mas concordem comigo que eu estou fornecendo anticorpos para esse indivíduo e, necessariamente, eu estou promovendo uma proteção imunológica. Pergunto, você é aluno Neves, se eu estou promovendo uma proteção imunológica, mas não foi esse indivíduo que produziu, faz sentido dizer que a minha imunidade ela é do tipo passiva, mas agora é natural? Por que natural, Márcio? Porque agora eu tenho um processo em que não foi através, por exemplo, aqui para a gente, né, de um contexto artificial, de introdução de um soro, tá? Então, a imunidade para a gente classificada como sendo do tipo natural. Olha só, muito comum essa relação de anticorpos, né, seja ele através de um soro, seja ele através de uma amamentação. E se eu penso agora em uma imunidade do tipo ativa, presta bem atenção. A imunidade ativa é aquela que sempre vai gerar para a gente essa memória imunológica. E nós temos duas formas de obter essa imunidade do tipo ativa. Que formas seriam essas? Uma forma para a gente muito prática seria o quê? De forma artificial. Essa imunidade do tipo ativa, ou seja, que eu ativo o sistema imunológico com o intuito de obter para a gente uma memória imunológica, seria promovido, né, como é o caso, por exemplo, por uma vacina. Recentemente, né, várias campanhas de vacinação ao longo do mundo, associado, né, a um vírus, que era o vírus do SARS-CoV-2, a gente estava promovendo naquela população uma imunização do tipo ativa artificial, tá? Ou seja, eu fazia com que aqueles indivíduos artificialmente, através, né, de várias formas diferentes, né, de vacinas diferentes, viesse aqui a ser estimulado a produzir os seus próprios anticorpos e gerar uma memória imunológica para aquilo. Quando eu entrasse em contato, por exemplo, com esse vírus, né, propriamente dito, eu já sabia como vinha combater esse vírus. Por quê? Eu fui ativado imunologicamente. E se agora eu falar para vocês sobre uma imunidade do tipo ativa, só que natural? Agora a gente está falando sobre doenças. Boa parte das doenças, que são aquelas que os seus agentes etiológicos, ou seja, os seus causadores, não sofrem grandes variações, não sofrem grandes mutações, a gente só tem acesso a elas quase sempre uma única vez. Tá? Uma doença, por exemplo, né, que a catapora, comumente, existem casos, obviamente, né, que não se comportam dessa maneira, mas é muito comum a gente pegar aqui uma única vez. Por quê? A partir do momento que eu tenho aqui acesso a esse agente etiológico, necessariamente, eu vou aqui ativar o meu sistema imunológico, vou aqui, de maneira para a gente natural, produzir esses anticorpos para combater esse meu agente, esse meu micro-organismo e, claro, vou também desempenhar uma memória imunológica, tá? Então, soro, leite, vacina e uma doença. Tá? Nós estamos falando sobre tipos de imunização passivas, ativas, artificiais e naturais. Bom demais, tá? A gente levar isso para a prova. Vamos dar uma olhadinha numa questão que se refere a isso, Magno? Com certeza, Márcio. Bom, pessoal, após a explicação do professor Márcio, com muita propriedade, falando aí sobre o sistema imunológico e as doenças, nós preparamos uma questão aí para vocês, que vai envolver a questão das vacinas. Na verdade, nós vamos trabalhar em uma questão que envolve estatística, né? Envolve média, e também focar, lembrar vocês que
Nas questões de estatística, pode ser pedido a moda, a média, a mediana. A moda é sempre aquele número que vai aparecer mais vezes dentro da distribuição. A mediana é aquele termo central. Vai ter duas maneiras de você calcular essa mediana. Se a quantidade dos termos for ímpar, você pega ali o termo central, ou seja, são 11 termos. Você divide por 2, dá 5,5, é o termo 6. E se a quantidade for par, você pega os dois centrais e divide por 2. No nosso caso aqui, nós temos uma questão baseada no que Márcio acabou de explicar, e você, aluno Neves, que vem estudando, vem se preparando, com certeza vai tirar de letra. Uma questãozinha do Enem de 2016, que faz uma associação de matemática com biologia. Um posto de saúde registrou a quantidade de vacinas aplicadas contra a febre amarela nos últimos 5 meses. Primeiro mês, 21, segundo mês, 22, terceiro mês, 25, quarto mês, 31 e quinto mês, 21. No início do primeiro mês, esse posto tinha 228 vacinas contra a febre amarela em estoque. Ele já tinha um estoque de 228 vacinas. A política de reposição do estoque prevê a aquisição de novas vacinas no início do 6º mês, de tal forma que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Saca só o português da questão. Ele está dizendo que a quantidade inicial em estoque para os próximos meses seja igual a 12 vezes a média das quantidades mensais dessas vacinas aplicadas nos últimos 5 meses. Para atender essas condições, a quantidade de vacinas contra a febre amarela que o posto de saúde deve adquirir no início do 6º mês vai ser de quanto? Vamos pensar, galera. A gente vai ter que fazer aí o cálculo da nossa média, tá certo? O quanto foi usado, o quanto nós temos ainda de estoque para poder fazer a aquisição das novas vacinas. Por favor, próximo slide. O total de aplicação, ou o total das aplicações nos últimos 5 meses, se nós somarmos 21, 22, 25, 31 e 21, são 120 vacinas. Ora, o posto finalizou o 5º mês com quantas vacinas? Lembra que ele tinha 228 vacinas. E foram usadas quantas? Foram usadas apenas 120. Isso significa dizer que nós ainda estamos com 108 vacinas. Qual é a política para adquirir as novas dosagens? A política é: a quantidade média mensal nesses meses foram 120 vacinas aplicadas dividido por 5, nos 5 meses. Quando eu dividir 120 por 5, eu obtenho 24 vacinas aplicadas. O que é que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que fazer o comando da questão. Ele diz que o estoque inicial do 6º mês vai ser 12 vezes a média aplicada. A média aplicada foram 24 vacinas. 12 vezes 24, precisamos de 288. Mas saca só, para não questão para você não errar besteira, não é a nossa resposta. Por que não é a nossa resposta? Porque nós já temos em estoque ainda 108 vacinas que estavam lá. 288 menos 108, nós vamos precisar de 180 novas vacinas. Uma questão bem interessante de estatística com matemática básica, que envolveu aí a parte das vacinas. O professor Márcio explicou com muita propriedade essa questão do sistema imunológico e com certeza você, aluno Neves, faria essa questão aí tranquilamente. Professor Márcio, comentário? Excelente, meu amigo. Vamos dar uma olhada em uma outra questão no mesmo contexto? Isso mesmo. Vamos lá? Ele coloca assim, ó. A vacina, o soro e os antibióticos, percebam que nós estamos falando aqui de soluções que nos tragam, né, conforto, que nos tragam saúde de maneiras totalmente distintas, tá? Vacina é uma coisa, soro é outra coisa. A utilização de antibiótico já tem pra gente um outro contexto completamente diferente, tá? Sigamos o contexto. Ele coloca assim, ó.
a vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões que ocorrem altas incidências de febre amarela, tá? De picadas de cobra peçonhentas e de leptospirose, e querem evitar tratar o problema de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Aí ele traz para a gente o seguinte contexto, ele diz assim, ó: ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar previamente ou como medida de tratamento. Aí ele traz para a gente, tá, algumas alternativas com formas diferentes de pensar. Vamos lá. Ele trouxe um soro, ele trouxe uma vacina, ele trouxe um antibiótico. Há pouco comentávamos com vocês que o soro ele traz para a gente uma imunização do tipo passiva. Qual é o contexto de utilização de um soro? O soro deve ser utilizado para a gente de forma imediata. Eu não tenho tempo para esperar o meu sistema imunitário. Ele vir, por exemplo, aqui a responder e produzir os nossos próprios antibióticos. Então, quando que a gente utilizaria, por exemplo, um soro? Um contexto para a gente, né? Como traz aqui para a gente a questão, seria a própria picada de uma cobra, entende? Então, uma cobra, por exemplo, picou um indivíduo, eu tenho que utilizar uma imunidade que seja para a gente do tipo passiva e imediata, tá? Não vai me gerar memória imunológica, mas eu já tenho anticorpos prontos, né, contra aquilo lá, tá? Bom, e aí uma outra forma seria para a gente, ok, vou pensar aqui, né, em uma vacina. Qual seria o contexto de utilização agora de uma vacina? A vacina já não tem para a gente o mesmo caráter imediato. A vacina é tratada para a gente como uma forma de imunização preventiva, ou seja, eu estou me prevenindo contra algo que possa acontecer no futuro. Eu vou fazer aqui uso de uma vacina contra a SARS-CoV-2, vou fazer aqui uso de uma vacina contra a febre amarela, por exemplo, que é exatamente o contexto que a questão traz, tá? Eu estou me prevenindo, né, contra uma determinada doença que pode acontecer. Né? Então, campanhas de vacinação trazem para a gente medidas, né, de saúde pública com formato de quê? De prevenir essa população de estar aqui mais à frente, né, vindo aqui a ter acesso a esses micro-organismos, a esses agentes etiológicos que nos causam algum malefício. E, por fim, a utilização de um antibiótico. Em qual contexto a gente faz uso de um antibiótico? Os antibióticos, lembram que eles são utilizados para a gente sempre com contexto para tratamento de infecções bacterianas. Tá? Os antibióticos eles apresentam para a gente uma diversidade extremamente grande de ação contra micro-organismos muito específicos, como é o caso, por exemplo, aqui, né, das bactérias, que a gente tem um dos antibióticos mais utilizados, né, e comercializados no mundo, né, que começou desde lá atrás, o Alexander Fleming, né, que descobriu para a gente a penicilina, e desde lá, né, esses antibióticos derivados de penicilina, ou antibióticos mais modernos, atuam contra quem? Atuam contra bactérias. Aí quais foram os agentes etiológicos, Magno, que ele trouxe para a gente? Ele disse assim, ó, um era a febre amarela, a gente sabe que é um vírus, tá? Um outro era uma picada de uma cobra, uma toxina, que requer de nós, né, uma atividade, um cuidado imediato. E um outro era uma leptospirose, uma doença associada para a gente a uma bactéria comumente encontrada em urina de roedores. Imagina, por exemplo, aqui um ratinho contendo essa bactéria e necessariamente ele vinha urinar em um determinado ambiente, sei lá, às vezes numa latinha de refrigerante que está armazenado, por exemplo, aqui num galpão. Ela é comercializada, não é feita a higienização adequada, né? A gente não vem lá ter o cuidado de higienizar aquilo adequadamente, lavar com sabão, passar um álcoolzinho em gel, né? Limpar de maneira adequada e tem acesso àquela bactéria que estava presente, por exemplo, na urina desse roedor. O que é que vem acontecer? Essa bactéria, ao ser para a gente ingerida, escapa inicialmente das atividades do meu sistema imunitário. O meu sistema imunológico não conseguindo dar conta disso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Vamos recorrer a um antibiótico específico, né, para essa bactéria, tá? Então vamos lá. O que é que as alternativas trazem para a gente aqui como sendo possibilidade? A primeira diz assim, ó, antibiótico contra o vírus. De cara, eu já li e parei. Atividade de um antibiótico contra o vírus, isso é possível? Não. Tá? Então a gente não tem antibióticos vindo aqui a combater esses vírus. Seguimos para a letra B. Vacina contra o vírus da febre amarela. Opa, começamos muito bem.
tá? A vacina ela pode ser, sim, utilizada como uma forma de prevenir uma virose que venha a acontecer no futuro. Vou fazer uma viagem para um local que eu tenho uma grande ocorrência de febre amarela. Muitas vezes, inclusive, alguns países exigem, né, a vacinação contra a febre amarela para que você possa aqui entrar no país. Bom, aí ele continua. Soro antiofídico, caso seja picado por uma cobra, né, que seria para a gente exatamente uma atividade imunitária, em que eu tenho uma resposta de caráter para a gente imediato, então um contexto perfeito. O indivíduo foi picado por uma cobra, eu tenho que ter aqui uma atividade imunitária, como é o caso, por exemplo, de um soro. Não vou aqui ativar o meu sistema imunológico para gerar uma memória imunológica, mas eu tenho um conforto, tenho uma saúde. Eu consigo tirar esse paciente, né, da atividade dessa nossa toxina, dessa cobra. E por fim, antibiótico, caso entre em contato com a leptospirose. Olha como está bonitinha a nossa letra B, tá? A gente está falando sobre o quê? Agora, uma substância que a gente vai fazer uso, e aí tem que seguir com muito cuidado a prescrição médica. Tem que fazer uso de um antibiótico por 7 dias, por 10 dias. A posologia é muito importante no tratamento para que a gente venha apresentar exatamente, né, esse quadro clínico de memória, tá? Então, letra B como sendo alternativa para a gente, né, corretinha, tá? Para que a gente venha finalizar aqui esse nosso ciclo de revisões com vocês, tá bom? Márcio, só lembrando, fazendo um comentário, você colocou com muita propriedade, a gente poderia ir por eliminação, não é isso? O que acontece nas provas do Enem, o Enem ele é competência e habilidade. Perfeito. Então tem 3 opções que geralmente não entram como resposta de jeito nenhum. Então se você for por eliminação, você já conseguiria ir praticamente em cima da resposta. Você fez a leitura da letra A e já parou, por quê? Porque não tinha como entrar essa resposta. E depois foi dando segmento. Então, se você for eliminando, você vai com certeza em cima da resposta certa. E a nossa dica é sempre essa: leia a prova com calma, preste atenção no que você está fazendo, porque não é só matemática, não é só biologia, é português, é a interpretação do texto. Muito bom, Magno. Perfeito, excelente. Perfeito, professores, dicas anotadas demais. E era o que o senhor estava falando também, né? Às vezes o aluno que prestou atenção, que está ali calmo, né, nesse momento ali de prova, consegue eliminar, né, as questões rapidamente e, consequentemente, economiza tempo na prova, que a gente sabe que tempo é precioso na prova do Enem, né, professor Magno? Com certeza, Vanessa. A gente sempre dá essa dica para o aluno, que ele tenha uma boa leitura. As questões hoje do Enem não é só o seu conhecimento de física, química, biologia, sim a interpretação do texto. O português da questão é muito importante para que ele consiga fazer uma questão de maneira rápida e objetiva e precisa, que é o que ele precisa para acertar realmente a questão. E para a gente finalizar, né, esse conteúdo, quais são as dicas, né, que vocês trazem com toda a experiência, né, de anos aí, até tantos mais novos, mas vocês estão sempre vivenciando ali com os alunos, trocando essa experiência. Qual a dica, né, para esse dia da prova, para eles estarem mais relaxados e conseguirem aí, né, um resultado tão esperado? Pois é, Vanessa, é muito comum, né, quando a gente tem, por exemplo, aqui uma preparação durante todo o ano, né, esse nervosismo, até porque se trata de algo de grandíssima importância na vida desse aluno, né? Talvez se a gente pegue, por exemplo, aqui, né, todo o contexto de vida, essa seja a primeira grande dificuldade que ele vem aqui a entrar, né, focado aqui em um sonho que ele tem. Então, saber que fez um ano de excelente preparação, né, saber que fez um ano com um suporte, né, de profissionais que estavam o tempo inteiro ao seu lado, tá? E quer respirar, ter calma, né, chegar com toda a bagagem de conteúdo que você já tem, né, e fazer acontecer no dia de prova. Vai dar super certo, a gente tem muita certeza disso, Vanessa. Márcio, o que é que não pode faltar dentro da sua temática ali, aqueles tópicos essenciais? Tem alguns, né? Você, aluno Neves, sabe que a gente o tempo inteiro comenta, biotecnologia é um contexto, né, que está sempre na nossa prova, tá? Ecologia, a gente inclusive já citou ecologia hoje aqui na nossa revisão, tá? Genética, né, a gente percebe sim a aparição desse conteúdo também com uma boa frequência, e aí citologia, bioquímica e fisiologia humana, que são normalmente os 3 vistos, né, de uma maneira muito integrada, Vanessa. E já na área de matemática, professor Magno? Olha só, Vanessa, tem questões que são chaves para o aluno. Razões e proporções, porcentagem, a parte de grandezas direta e inversamente proporcionais,
estatística básica, probabilidade, são questões cadeira cativa do Enem. O aluno tem que estar sempre focado nessas questões onde estão as maiores incidências de questões. Análise de gráficos e um pouco das geometrias. Com certeza ele vai conseguir fazer uma boa prova. Então, revisando esses tópicos essenciais, com certeza ele vai se dar bem. Professores, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui nessa disponibilidade. Muito obrigada, sucesso para vocês, viu? E obrigada pela disponibilidade aqui no nosso programa Foca no Enem. Satisfação, Vanessa. Nós que agradecemos essa parceria do Colégio das Neves com o TV Ponta Negra e com certeza nós vamos fazer com que nossos alunos consigam obter o êxito deles. Obrigada. Olha só, gente, o nosso tempo na internet também acabou. Quero agradecer demais a companhia, a audiência. Lembrando que você pode rever esse conteúdo, compartilhar, né? Rever os nossos outros programas também através do YouTube da TV Ponta Negra e também do Colégio das Neves. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, sucesso nas provas, estudem, concentração, que eu tenho certeza que vocês vão se dar aí muito bem, tirar de letra nesse exame que é tão importante para o futuro aí de tanta gente que busca ingressar, né, no ensino superior. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.